O que é, Leda, o nosso sexo tradicional? Ele é extremamente curto, rápido e superficial. Ele é considerado socialmente um mal necessário. Ele não pode ser tocado, não pode ser falado, mas todo mundo faz. É uma castração dessa energia através da religião, através da cultura, da sociedade, da comunidade pequena. Da própria orientação familiar, como Da influência, própria orientação familiar. muito Exato. grande de religião, né, que sempre pune o sexo errado, o sexo é feio, não se fala em sexo. Hoje nós temos uma abertura maior, mas ainda muito acanhada. Mas sou Leda Pinho e estou aqui com vocês para mais um encontro que já está se tornando, na verdade, profundamente agradável e a cada vez mais entusiasmada com essa conversa que a gente pode realizar através desse canal. Por isso, eu vou te pedir que se inscreva no canal do YouTube, Coluna Leda Pinho, e deixe lá o seu like. E agora nós vamos entrevistar Rony Chagas, novamente, mas antes, porém, eu quero justificar o porquê da presença dele aqui comigo. A entrevista que fizemos, logo no início, para bem da verdade, a primeira entrevista do nosso canal foi com Rony Chagas e foi, sem dúvida, a entrevista mais visualizada, mais curtida e mais aplaudida. Portanto, como ele sempre tem coisas muito interessantes a nos transmitir, eu recebo com muito prazer o meu querido amigo Rony Chagas. Ô, minha querida Leda, gratidão profunda pelo carinho, pela atenção, por esse alto astral que você tem, Leda, que é algo autêntico da sua pessoa, essa graciosidade que encanta, viu? Mais uma vez, é um prazer imenso estar com você. Eu me sinto honrado e lisonjeado de estar participando com você sempre, viu? Na nossa primeira entrevista, Rony, que foi, como eu acabei de dizer, um sucesso, a gente comentou sobre algumas outras terapias e deixamos para uma segunda oportunidade, tamanha a importância do que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar de Tantra e vamos falar de Tântrica. E como, para mim, é uma coisa assim, que eu me considero totalmente, ou quase totalmente ignorante a respeito, ninguém melhor do que você para nos falar do que é Tantra e do que é Tântrica. Certo, Leda, maravilha. Esse tema é um tema muito importante. É um tema, na verdade, milenar, Leda. O Tantra, ele nasceu no Paquistão e a Índia tomou essa ferramenta do Tantra como uma ferramenta de uso pessoal, dentro da espiritualidade, dentro de uma filosofia de vida dos indianos. Então, primeiramente, o que seria o Tantra, né? O Tantra, ele vem como uma forma de trazer um resgate interno para nós. O Tantra está dentro de nós. O Tantra é a parte da nossa essência mais profunda, onde nós estamos em contato, entramos em contato com a nossa verdadeira autenticidade, com a nossa verdadeira espontaneidade e, consequentemente, a maneira de se lidar com o outro, com a vida, com a existência, com a natureza, com o próximo, de maneira mais pura, de maneira mais espontânea, realmente. Então, alguma coisa assim que nos leva à libertação, a expandir sentimentos, enfim. Isso, perfeito. O Tantra, tan, significa expansão. Então, libertação. Quando eu fiz um workshop em 2019, em Uberlândia, sobre o Tantra, e eu busquei resgatar essa essência do Tantra para mostrar para as pessoas realmente o que é o Tantra na essência. Porque muitas pessoas têm um conhecimento um pouco distorcido sobre o Tantra. Até porque o Tantra ele foi distorcido quando ele chegou em outras culturas também. Então, quando eu fiz essa dinâmica no workshop, eu pedi para todos fecharem os olhos e sentirem o que iria ressoar dentro da pessoa quando eles ouvissem tan, tan, tan.
Então, eu comecei a andar no meio da turma e emitir o som de tan, tan, depois tra, tra, para que eles me falassem o que realmente ressoava dentro deles. Então, E se muitas pessoas mexia falavam. dentro deles, né? Exatamente. Então, o Tantra, para mostrar e provar que ele realmente está dentro de nós, quando eu falava, emitia o som de Tan, muitos, toda a turma falou sinônimos da expansão, né? E quando eu falava tra, tra, muitos falavam, né, quebra, libertação, e realmente provando que tanto a expansão quanto a libertação estão dentro de nós. Então, o Tantra é a expansão do pensar, do sentir, do ser. Do A cada libertar. vez que nós entramos em contato com de forma mais pura e espontânea com o outro, nós estamos expandindo, nós estamos manifestando, nós estamos vivendo, nós estamos concretizando momentos. Isso é uma expansão, isso é materialização, isso é uma energia que expande de vida. Então, o Tan significa essa energia expansiva de vida, e o Tra, a quebra, a libertação de paradigmas, tabus, coisas que nós carregamos de uma sociedade que nos modelou, que nos adestrou de uma forma errada a ver a sexualidade. Então, o Tantra dentro da sexualidade, a sexualidade é uma energia de vida, é energia vital, né? Então, Freud falava isso, vários teóricos mostravam que a energia sexual é uma energia de vida, energia de criação. É o maior poder que tem dentro do ser humano é a energia sexual. A energia sexual é muito mais ampla e abrangente do que o ato sexual. Quando a gente fala de sexualidade, as pessoas pensam em sexo. Só que a energia sexual é muito mais abrangente do que o sexo por si só. Então, nós estamos falando dessa grande, poderosa, potente energia que rege o universo. Então, quando nós falamos... Então entra a terapia tântrica, que envolve esse novo procedimento de sexualidade, seria isso? Essa Exatamente. Sexualidade liberta. Isso. Eu estou falando de uma forma bem mais abrangente para canalizar dentro das terapias para que as pessoas possam compreender. Então, dentro dessa expansão, desse universo generalizado, de expansão e libertação, da relação mais profunda com o outro, de forma mais pura e autêntica, foram desenvolvidas algumas técnicas para que o Tantra ele pudesse ser canalizado dentro das terapias. E para isso, como ele é tão amplo e abrangente, né, para a gente falar das terapias, nós temos que, vamos dizer assim, reduzi-lo a certos pontos terapêuticos, mas sem perder a liberdade que ele tem. Eu vou te explicar de maneira mais clara e mais prática. O Tantra, então, é esse poder generalizado de amor que rege as relações humanas, a relação consigo, com o outro, com a natureza. É a forma mais autêntica, sem ninguém te ensinar como amar, como se relacionar, como sentir o outro, sentir a natureza. Então, é esse poder expansivo, energético, de expansão e libertação. Agora, o Tantra, dentro das terapias, que se torna a terapia tântrica, o Tantra canalizado nas terapias, ele se torna o quê? Uma terapia tântrica. Dentro das terapias tântricas, existem as massagens tântricas. Existe uma primeira massagem que se chama sensitive, que é, com a pontinha dos dedos, o terapeuta, ele passa com a pontinha dos dedos no corpo todo da pessoa, fazendo manobras específicas, fazendo com que esse toque tântrico gere uma liberação hormonal, gere a liberação da energia bioelétrica. A eletricidade do corpo ela é aflorada, porque o nosso corpo, quando ele está em repouso, quando ele nunca foi tocado de maneira adequada, ele não aflorou, ele não despertou
pontos elétricos que precisam ser despertados para que gere amor próprio, autoestima, quebra de bloqueios emocionais e sexuais. O nosso corpo foi feito para ser tocado adequadamente, para ser acariciado, para ser tocado. Então, o Tantra, através do toque, ele nós entramos com a massagem tântrica através do toque. Então, o Tantra ele é manifestado no toque, através dessa primeira massagem sensitiva, que é a pontinha dos dedos, que vai passando pelo corpo todo, liberando essa eletricidade, liberando hormônios e criando memórias. Por quê? Interessante. É muito incrível, Leda. Muito. Tantra, um exemplo, vamos supor que você não foi tocada adequadamente quando bebezinha, quando recém-nascido, quando criança. Você não teve o toque, o afeto do pai, da mãe, o abraço, o beijo, o carinho, que libera o quê? Ocitocina. Ocitocina é um hormônio, chamado hormônio do amor também, onde, quando há o toque afetuoso, esse hormônio é liberado. E quando esse toque não é feito, cria-se registros também. E quais registros o corpo cria? Registros de indiferença. A indiferença é um registro. Quando o corpo não é tocado adequadamente, cria-se um registro da indiferença. Quando o corpo é tocado de maneira muito agressiva, com surras, né, porradas, agressões, geram-se registros de agressividade. Então, pode ser registros de indiferença, de agressividade, registros de abusos, né, despertamento sexual, abuso sexual de uma maneira precoce. Então, tudo isso gera registros. Então, o Tantra, ele vem através das massagens para ressignificar, criar uma nova memória de amor, quebrando as memórias antigas de indiferença, quebrando as memórias de agressividade física, abuso sexual. Então, ele vem para poder quebrar essas memórias. E essas memórias negativas, o que geram? Geram bloqueios sexuais, geram bloqueios emocionais. Foi constatado cientificamente que o bebê que não é tocado adequadamente, acariciado, que ele dá mamadeira para ele ao invés de estar no aconchego do colo da mãe, se ele não tem essa proximidade, foi comprovado o quê? Ele tem mais tendência depressiva no futuro. Ele tem mais tendência a desenvolver, a ter frustrações, a se sentir incapaz de realizar os sonhos, a não progredir conforme deveria, a não desenvolver o potencial que ele tem, tudo pela falta do toque. O toque, ele é algo surreal. Ele gera situações incríveis na vida do ser humano, e a falta dele também. Então entra baixa autoestima, complexo de inferioridade, dificuldade de superar obstáculos, desistência com mais facilidade, tudo porque o bebê, a criança, não foi tocada de maneira adequada. Então, o que acontece? O Tantra, através da massagem, dessa primeira massagem chamada Sensitive, ele vem para criar uma nova memória no corpo do ser humano. Só um minutinho, Rony, só para eu me situar aqui numa questão. Sim. Vamos admitir esse exemplo que você deu do bebê, lá atrás, que ele não foi devidamente acariciado, ele não foi devidamente tocado, e ele carrega, então, vida fora, uma série de bloqueios. Exato. Eu vou chamar de bloqueios no linguajar bem simples, né? Isso. Que vão interferir na vida dele. E isso tem, através da massagem, desse tratamento tântrico, dessa coisa toda, dele recuperar essa autoestima, essa energia que está faltando nele. Perfeitamente, Leda. Quando o bebê ele não foi tocado ali, então criou-se uma memória de indiferença, ele vai carregar essa memória para a vida adulta. Vamos supor que o bebê cresceu e hoje ele é um ser humano de 40 anos de idade. Certo. E ele continua com esse registro de indiferença. Quando ele começa a ser tocado adequadamente, é como se preenchesse aquela lacuna que nunca foi preenchida.
Então, criar-se uma memória que nunca foi criada, e não importa a idade. Ah, A ótimo. pessoa pode estar com 90, 100 anos de idade. Se ela receber o toque, ela cria uma memória nova naquele organismo, criando, incrível, assim, pessoas que começam a desenvolver um amor próprio, uma autoestima, uma potência de desenvolvimento fantástico após sessões de terapia tântrica, que é algo incrível. Então, assim, não importa o tempo, o corpo ele sempre está apto a ser ressignificado, ele sempre está apto a criar uma nova memória para ele. Então, quando foi registrada uma indiferença ou uma agressividade, um abuso sexual, gerou-se circunstâncias negativas, tanto emocionais, bloqueios emocionais, né, como a gente falou, baixa autoestima, complexo de inferioridade, dificuldade de superar, de transcender, quanto problemas sexuais também, dependendo do que foi gravado naquele corpo de forma negativa. Vamos supor que foi gravado ali abuso sexual. Né? Houve um toque agressivo de uma maneira precoce, de uma forma errada, e houve bloqueios. Bloqueios sexuais femininos mais comuns. Anorgasmia, que é a mulher não conseguir atingir o orgasmo em várias relações sexuais, ela não consegue chegar. Dispareunia, que é dor na penetração. Então, toda relação ela tem uma dor terrível, uma ardência terrível, tudo por questões emocionais que o órgão sexual ele materializa ali. As emoções e a memória física do abuso e a memória neurológica do abuso geram a manifestação de bloqueios sexuais. Então, anorgasmia, dispareunia, que é a dor, o vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos da vagina, porque ao redor do ânus e da vagina existe uma musculatura muito poderosa, que é chamada musculatura do assoalho pélvico, né? Que é uma ramificação de musculatura que sustenta o tronco. Ela é muito poderosa. E a vagina ela está dentro dessa musculatura, onde quando essa musculatura ela contrai a vagina de tal forma que a vagina ela expele o pênis, ou qualquer tipo de penetração. Ela não aceita nenhum tipo de invasão. Voluntariamente rejeita. Involuntariamente, ela expulsa, ela rejeita, ela não permite. Isso chama vaginismo. É um quadro, né? Um quadro que acontece muito com as mulheres também. Então, as disfunções sexuais mais comuns femininas de busca no consultório o vaginismo, a anorgasmia, dispareunia, a baixa libido também, mulheres que não têm, perderam o libido, desejo, ou né? muitas vezes não têm. Eu atendi mulheres jovens que com 20 e poucos anos que não têm absolutamente nenhuma libido. Então, tudo isso são registros negativos que o corpo ele tem por questões de circunstâncias de vida, abusos, agressividades, etc. Né? Então, o que acontece? As disfunções sexuais masculinas mais comuns que buscam no consultório também é a disfunção erétil, que é a dificuldade de manter a ereção, né? A ejaculação precoce, que é uma busca muito comum no consultório também, que é a dificuldade de segurar a ejaculação. O homem, ele ejacula com questões de segundos ou minutos, ele não controla. Ou a ejaculação retardada também, que ele não consegue atingir a ejaculação. Então, o que acontece? O mais comum que a gente vê é disfunção erétil e ejaculação precoce, nas buscas para tratamento a nível masculino. Então, como sexólogo, eu trabalho a terapia tradicional dentro da sexologia, buscando as origens emocionais das causas dos bloqueios e disfunções sexuais. Né? Agora, o Tantra, como uma ferramenta dentro das terapias energéticas, holísticas, das terapias milenares, é uma ferramenta imprescindível para que as pessoas sejam realmente libertas, né? E rompendo a terapia tradicional, que é um conjunto. A terapia tradicional ela tem a sua validade, e as terapias energéticas também. Então, são caminhos diferentes que levam a ajudar o ser humano. Né? Então, Leda,
A primeira massagem, como eu falei, é a sensitive, que é a pontinha dos dedos com manobras específicas no corpo todo. Ela gera a liberação de energia bioelétrica, ela gera a criação de uma nova memória no corpo, de um novo registro corporal, quebrando os registros antigos, né? E tem uma segunda massagem também, que é chamado Yoni massagem, né? E Lingam massagem. A massagem Yoni, ela vem com a drenagem de óleo nas coxas e a massagem diretamente no órgão genital, que é chamada Yoni. Yoni, em sânscrito, significa vagina. Então, tem todo um procedimento, lábios maiores, menores, entumecimento do clitóris. Então, tem todo um procedimento ali na região genital para quebrar a memória que está gravada. Não é uma reprodução de um estímulo masturbatório. Por quê? O estímulo masturbatório está gravado já. Não é uma memória nova, é uma memória já existente. Exato. Agora, quando a gente faz manobras diferentes, cria-se uma nova memória naquela região, quebrando e desbloqueando memórias abusivas, memórias traumáticas, etc. Então, para a mulher, existem a sensitive e a Yoni. Para o homem, existe a sensitive, que é a mesma, no corpo todo, e a Lingam, que em sânscrito significa pênis, que é a massagem na região genital masculina. Então, a massagem tantra, o tantra, ele tem dentro da terapia as massagens. O tantra, como terapia, ele tem nas respirações, tem as respirações tântricas também, e são respirações de cura profunda, porque existem respirações que tocam em certos compartimentos emocionais que também geram desbloqueios emocionais. Então, existem as respirações, existem as massagens. Alguma coisa do olhar. Exato. E existe também um projeto, inclusive eu quero realizar esse projeto para casais, né, que é o sexo tântrico, também chamado de delirium para casais. Esse tipo de terapia é para o casal. As terapias individuais, tanto massagem quanto respiração, é um terapeuta que ele faz no paciente. Agora, o sexo tântrico é uma condução para o casal. Então, o terapeuta ele vai conduzir o homem e a mulher numa estrutura de sexualidade completamente diferente da tradicional. O que é, Leda, o nosso sexo tradicional? Ele é extremamente curto, rápido e superficial. Ele é considerado socialmente um mal necessário. Ele não pode ser tocado, não pode ser falado, mas todo mundo faz. É uma castração dessa energia através da religião, através da cultura, da sociedade, da comunidade pequena. Da própria orientação familiar, como influência da própria orientação familiar. Muito grande de religião, né, que sempre pune o sexo errado, o sexo é feio, não se fala em sexo. Hoje nós temos uma abertura maior, mas ainda muito acanhada. Mas isso que você está nos falando agora, eu acho que abre caminho para uma nova visão de vida e de satisfação. Estou interessadíssima na conclusão. Sim. Como é que é? É uma forma de criar uma nova conexão entre duas pessoas. Aí entra aquela conexão tântrica profunda, aquela conexão de almas. Por que, Leda, que hoje, que sempre, o ser humano, ele viveu em prol do sexo compulsivo, do sexo, das parafilias, que são, dos transtornos parafílicos, que são práticas sexuais que muitas vezes são agressivas para o próximo, porque não tem consensualidade. Vou falar um pouco de parafilia e transtorno parafílico para você entender. Só um parêntese aí. Eu quero entender. Parafilia é toda relação sexual fora do convencional, mas é consensual entre duas pessoas. Os dois gostam e não tem nenhum problema, porque não afeta a vida ou a saúde ou
o livre-arbítrio do outro é consensual, é uma parafilia. É um exemplo, um fetiche a dois, algo totalmente diferente do tradicional, mas que os dois têm a consensualidade e gostam, e não tem problema algum. Agora, quando se torna um transtorno parafílico, um transtorno já gera problemas. Por quê? Porque é quando não há consensualidade, quando causa sofrimento para si e para terceiro, e a pessoa tem um vício que não é saudável para si e para o outro. Então, o que acontece? Aí gera um transtorno parafílico. Os transtornos parafílicos mais comuns é voyeurismo, que é a pessoa infringir o livre-arbítrio do outro e ele sente prazer e se masturba olhando a pessoas nuas, se despindo, no banheiro. Então, ele troca a relação por esse tipo de hábito, de prática. É o voyeur, uma palavra francesa, vem do olhar, né? O exibicionismo, que são homens que gostam de exibir o pênis ereto para pessoas desconhecidas, para que a pessoa desconhecida veja e leve um impacto, né? Isso aí é muito comum. E esses são os exibicionistas são os mais, vamos dizer assim, inofensivos, porque a prática dele não é ter sexo com alguém, é só exibir. Ele não vai pegar ninguém à força, ele só vai exibir. O desejo dele é esse. Tem o frotter, que são os famosos encoxadores de metrô, de ônibus, né? Então, você vai lá, o rapaz vai te dar aquela encoxada. Então esses são os frotters, né? Então, a pedofilia, né, que é um quadro muito grave, então é um transtorno parafílico, né? Então, tem vários transtornos parafílicos. São aqueles que não são consensuais, que são, muitas vezes, atos criminosos, juridicamente falando, e a pessoa, ela causa sofrimento para ambos, às vezes para a pessoa que sente o desejo e para outra pessoa que passa a ser a vítima daquele desejo. Então, são transtornos a serem tratados no consultório dentro desse campo da sexologia. Agora, parafilia é o quê? Consensual, o homem quer, a mulher quer, traz prazer para os dois, ninguém sofre na história, é conversado, beleza. Agora, o transtorno parafílico não é consensual. O outro não sabe, o outro acaba sendo uma vítima ou forçado a uma relação, sofre uma agressão, que ele não quer. Exatamente. Por que eu entrei nisso aí? Para fazer uma explicação rápida sobre a questão dos transtornos, para continuar a explicação que nossa sociedade reprime o sexo e a sexualidade como uma correnteza, como uma pedra na correnteza. E isso gera-se mais transtornos, mais insanidades, mais perversidades, né? Perversões, na verdade, perversidade não, perversões sexuais, são duas palavras diferentes, e gera o ato de, quanto mais é sufocado e camuflado, mais desperta a potencialidade daquele desejo. Então, o que acontece? Infelizmente, a nossa sociedade padronizou, calou, sufocou a energia sexual das pessoas. Tem feito isso durante muito tempo, né? Através de vários mecanismos. Então, o que acontece? O Tantra, o sexo tântrico, a prática do casal tântrico, ela visa criar uma nova forma de sexualidade saudável. Para que? Harmonizar, né? Isso. Harmonizar. É uma ligação de almas e de corpo. Certo. Ela começa numa troca de olhar intensa, permanente, durante o ato. Existe uma posição específica que, inicialmente, que o homem fica sentado, né? Seja no colchonete, ou na cama, um local onde ele possa ficar sentado, com as pernas um pouco abertas, e a mulher senta na frente dele, com as pernas entre as pernas, acima das pernas dele, de modo que os dois vão ficar alinhados, frente a frente, na troca de olhar e na busca da respiração. Vai trabalhando a respiração e a troca de olhar. Vai trabalhando as mãos no coração do outro, a mão direita no coração do outro, junto com a respiração,
junto com a troca de olhar profunda, isso vai gerar uma conexão energética entre o casal. Esses são os primeiros passinhos do sexo tântrico, para criar-se uma conexão. E aí tem todo um processo posterior de cheiro no corpo do outro, de lábios no corpo do outro, de carícias no corpo do outro, né? Então tem todo um processo que não especificamente tem a penetração inicial. Certo. No processo final, pode haver uma pequena penetração e movimento, mas trabalhando a respiração e a conexão de olhar, né? Ou pode não haver. Nesse processo energético, a mulher tende a ter vários orgasmos na relação, e o homem também. O homem, ele tem orgasmos independente da ejaculação. Orgasmo e ejaculação são coisas diferentes. Só que para a nossa sociedade, para esse sexo tradicional que nós estamos acostumados, o homem unificou a ejaculação junto com o orgasmo. Então, geralmente, quando ele tem a ejaculação, é que ele entra no orgasmo. Porque isso foi condicionado. Mas o homem, ele pode ter vários orgasmos sem a ejaculação, fazendo com que ele tenha várias satisfações orgásticas na relação, sem precisar do período refratário, que é quando o homem ejacula, o pênis amolece, e ele vai precisar de um tempo maior para que o pênis fique ereto novamente para uma nova relação. Só que ele já perdeu muita energia no processo de ejaculação. Porque ele pode aproveitar o sexo de uma forma mais profunda e agradável, sem precisar necessariamente ejacular. Ele pode ter orgasmos intensos e profundos na relação tântrica. Muito interessante quando a gente imaginava a possibilidade disso. Sim. Nas culturas orientais, Leda, já é praticado isso de maneira milenar. Para a nossa sociedade ocidental, que é tudo um produto. A nossa sociedade é uma matrix de produtos vendidos, né? Primeiro, eles camuflam a energia sexual, eles colocam o sexo como mal necessário, não toca no assunto e deixa a pessoa fazer um sexo meio medíocre, por necessidade, quebra de tensão, de alívio de tensão, e não tem qualidade no sexo. Por isso que a gente não aprendeu a ter relação sexual. Relação sexual não é como animal, instinto. Tá ali aquele instinto louco, tira a roupa e vai, e acontece e acaba. Isso é instinto. Nós, como seres humanos em processo evolutivo, nós precisamos aprender a ter relação sexual, a trabalhar a energia sexual, que ela é mais abrangente, para o ato, para a conexão. Por que as pessoas ali têm tantos transtornos sexuais? Tantas disfunções, tantos transtornos parafílicos, tanto sexo insatisfatório, a busca excessiva de parceiros sexuais. A pessoa não satisfaz com uma pessoa só, o problema não está na pessoa. Porque não tem química, porque isso, porque aquilo. Tem várias justificativas. Só que, na verdade, a pessoa ela não tem a conexão correta para que ela consiga ter uma satisfação com o parceiro. É isso que falta nas pessoas. A conexão certa, aprender a ter relação sexual. As pessoas não sabem. Relação sexual não é tirar a roupa, endurecer o pênis, a mulher está lubrificada e o processo, o movimento ali de pênis e vagina. Isso não é. Não tem nada a ver com sexualidade saudável. As pessoas aprenderam a viver igual animais para reproduzirem, para alívio tensional, e acabou, e acham que isso é a vida. Por isso que elas ficam buscando parceiros de forma ilimitada, buscando criatividades, buscando novidades, por quê? Falta de conexão. Quando elas tiverem a conexão exata, elas não vão precisar de terceiro. Elas vão se conectar de uma tal forma que ali vai haver uma grande satisfação, porque vai haver uma transcendência. É chamado a supraconsciência. Vai bem além só do corpo físico. Exato, vai além do corpo físico, porque primeiro é uma conexão de almas, é uma conexão de energia.
É uma conexão de compartimentos abstratos que habita dentro de nós. E nessa compatibilidade, gera-se a conexão. Essa conexão libera-se hormônios. Essa conexão desperta uma química que as pessoas pensam, isso não existe. Existe. Ela desperta uma química, libera hormônios, cria-se uma conexão de alma, e ali, Leda, orgasmos são, espasmos orgásticos são desenvolvidos ali no plexo solar, que é a parte do estômago. Uma energia que habita aqui no chakra cardíaco, que é a chamada Anahata, né? O Sahasrara, que é o chakra coronário, a sua cabeça começa a esquentar, né? Então começa a passar uma energia em todos os chakras do seu organismo. O Sahasrara, o Ajna, que é o terceiro olho, o Vishuddha, que é o chakra da garganta, porque você pode começar a falar. Tem pessoas que nessa conexão, Leda, começam a falar um idioma diferente nessa relação energética. São coisas muito profundas. Então, o chakra da garganta, chakra do coração, né? Então, ele passa por todos os chakras. E quando chega no sexual, a pessoa ela já teve tanta satisfação que, na verdade, ela percebe que a conexão orgástica ela é muito além do que a junção genital, que é a proposta da sociedade ocidental, que é a união do genital. E isso não é sexualidade. Isso é consequência de uma sexualidade. Quando chega no genital, já há explosões. Ali o neguinho está vendo confetes e purpurinas ali, antes de chegar intenso, né? É intenso, antes de chegar nos genitais. Então tem todo um movimento na relação, no sexo tântrico, tem todo então um processo de respiração, um processo de olhar, um processo de toque, um processo de lábio, um processo de carícia. Então ali, nesse processo energético, acontece muitas vezes espasmos, que a pessoa começa a estremecer. E quando ela começa a tremer, ela consegue sentir o orgasmo, nessa energia orgástica, fluir em todo o corpo da pessoa, em todos os chakras do corpo da pessoa. Então, quando chega ali na penetração, ali acontece uma pequena penetração, juntamente com o processo de respiração e de controle do instinto. Então, ali há também um prazer fantástico. Por quê? No Ocidente, o que as pessoas acreditam que é o prazer? Movimento rápido dos genitais, né? Entra e sai, e acha que isso é o prazer total que deve ser. E no Tantra, a pessoa descobre prazeres completamente transcendentais, que não tem a ver com o movimento em si. Não é que não possa, no Tantra, ter a penetração e os movimentos. Pode, só que ele não é o principal e não é inicialmente o objetivo. Ele pode acontecer posteriormente, do jeito que você quiser. Mas ele tem todo um processo anterior que faz com que você se sinta completamente satisfeita antes mesmo da penetração. O prazer então, não está só na penetração. Ela pode ocorrer ou não, mas que com toda essa técnica, então o prazer vai muito além, né? Vai muito além, exatamente. Então eu tenho projetos de poder ensinar casais a esses métodos milenares de satisfação e de canalização da energia sexual, que é o sexo tântrico, que é chamado delirium de casais. Eu tenho um projeto no Tantra para trabalhar casais, e porque eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas a desenvolverem essa sexualidade saudável, né? Trabalhar esse tipo de vínculo mais profundo, que as pessoas pararam de se olhar. As pessoas não olham mais. As pessoas fazem um sexo tão superficial que nem olhar elas olham para o outro muitas vezes. Ficou uma coisa meio que automática, né? Automática. E interessante que a energia tântrica,
ela não é apenas, para os casais, ela não é apenas na relação em si, no momento em si. Ela perdura, né, na vida diária do casal. Quando o casal se olha, ali eles sentem algo diferente. Quando eles se tocam, um momento ali de estar na sala, na cozinha, em algum momento ali que eles se tocam, há uma conexão, porque aquilo ali fica mais sensível. Essa conexão fica mais sensível entre o casal. Porque tem casais que só tem título de casal, vivem uma hipocrisia, uma vida completamente superficial, completamente contratual. Vê, né? É o hábito, é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. A relação aquela propaganda se torna um hábito. Exatamente. Aquela propaganda de margarina, né, Leda? Então, é aquela coisa. Então, os casais precisam descobrir, porque isso é vida, isso é viver, isso é sentir, é experimentar o amor, experimentar o Tantra dentro das relações. E o Tantra nada mais é que o amor sublime, de uma forma mais espontânea, que as pessoas não se despertaram ainda porque elas estão presas num sistema. Rony, você acredita que as pessoas possam ter até uma certa dificuldade de procurar esse tipo de atividade, vamos chamar assim, esse tipo de aprendizado, um novo aprendizado sexual? Você Sim. acha que as pessoas se inibem para procurar ou não? Ou já existem pessoas assim interessadíssimas e que são abertas a essa nova proposta que eu vou chamar de felicidade? Certo. Hoje em dia, muitas pessoas estão se permitindo conhecer mais, né? Estão se permitindo descobrir mais, porque elas estão cansadas de um sexo tão artificial, superficial e fraco. Elas estão buscando um preenchimento, uma satisfação, e hoje, nos tempos atuais, eu acho que está havendo mais busca e procura, está havendo despertamento maior. Ainda devagar, mas eu acredito que já rompeu muitas barreiras. Eu creio que a tendência é a pessoa realmente se abrir coletivamente para isso. Eu creio que sim. Mas ainda assim, para muitos, ainda é algo muito amedrontador, muito... tudo que é desconhecido, as pessoas têm medo, têm receio, ainda tem... Do novo, né? Tudo que é novo, porque a gente costuma ter medo do novo, e por isso passa a vida mastigando o velho que não vai te levar a nada. Ô, Rony, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vive, obviamente, num sistema machista ainda muito arraigado. Para o homem, talvez seja mais difícil buscar essa alternativa tão saudável do que para a mulher, não? Ledinha, é interessante. Até um tempo atrás... Acho lindo ele me chamar de Ledinha. Ledinha. Então, até um tempo atrás, tinha mais dificuldade, realmente. O homem ele tinha muito mais receio, porque é aquela coisa, né? O machismo, né? A coisa. O machismo, eu sei que eu faço, eu sou bom e já tá bom. E assim, né? Eu me garanto. Exatamente. Eu me garanto, né? Eu confio no meu taco, aquela coisa ali, sou machão, aqui tá no couro. Na verdade, ninguém garante nada de nada. Sabe? Exatamente, exatamente. Então, o homem criou um padrão de que o que ele faz é o correto, é o melhor, é o mais satisfatório. Só que até um tempo atrás havia muita resistência dos homens procurarem. Hoje, eu estou me surpreendendo, para ser sincero. Eu estou vendo muitos homens procurarem, né, para tratamento sexual. Eu estou vendo muitos homens à procura e, olha só, muitas vezes o número de homens que procura é até maior do que de mulheres, viu, Leda? Verdade. Sim, eu até pensei que isso não fosse assim, mas hoje está sendo. Eu tô até feliz com essa situação, porque os homens estão buscando tratar, estão buscando ajuda, porque eles estão reconhecendo que eles não conseguem sozinhos. E, na verdade, eles estão vendo que isso não deixa de ser um homem, que o homem ele continua sendo um homem másculo do jeito que ele quer ser, mas permitir ser cuidado,
permitir ser orientado, direcionado, ser tratado. Eu estou vendo que hoje esse quadro tem mudado muito. Eu estou vendo, principalmente assim, numa cidade pequena como Araguari, que a gente pensa assim, nossa, uma cidade menor, que ainda há um contexto provinciano, né? E eu estou me surpreendendo. Homens estão procurando, realmente, estão querendo tratamento, sabe? Certo, isso é muito bom. Muito, muito. Saber isso, ouvir isso é muito bom. Porque, Sim, na verdade, sexo é vida. Sexo é exatamente. saudável e tem que ser pleno. Exatamente. Sexo não é motivo de vergonha, nem de falar sobre e nem de buscar melhorar a qualidade Com do sexo. certeza, com Não é por certeza, aí? com certeza, sem dúvida. E os homens estão buscando para tratar essas questões, essas funções. Agora, é importante haver uma busca dentro de um novo contexto de reaprender a, a, a uma nova forma de sexo mais saudável. Né? Muitos buscam para tratar as disfunções. Né? Ah, Agora, é importante também ainda essa consciência de trabalhar uma nova forma de sexualidade, uma nova estrutura, né, tântrica para isso. isso é muito importante. Eu queria ficar conversando com você aqui horas e horas, porque a cada vez que a gente se vê, que a gente se encontra, eu te confesso que é um aprendizado sobre tudo, sobre vida, Show. sobre traumas, sobre complicações que a própria vida nos coloca, e você é sempre extremamente lúcido nas coisas que você nos apresenta. Então, Eu agradeço muito. eu gostaria de ficar aqui, então, uma mensagem da Leda Pinho, junto com Rony Chagas, de que se na sua vida está faltando um pouco mais ou muito mais de uma realização sexual plena, busque alternativas, elas existem. E o Rony falou muito bem sobre elas. Busque, seja feliz. A gente está aqui para tentar ser o máximo feliz possível. Alguma coisa, meu querido, que você queira dizer? Edinho, exatamente falar para as pessoas que, para que elas para que elas consigam vencer o desconhecido e aprender, reaprender, porque na verdade toda a sexualidade está guardada dentro de nós, não apenas no instinto, mas na alma, sabe, da forma mais espontânea está dentro de nós. Nós, na verdade, aprendemos errado, nós precisamos voltar a reaprender o correto, que está dentro de nós, está dentro da nossa essência. E da mesma forma, a respiração. Você vê a barriguinha de um bebê, quando o bebezinho respira, a barriguinha vai para cima e para baixo. Não sei se você já viu. Porque o bebezinho já nasce respirando corretamente com a respiração diafragmática. No Que a caminhar da respiração, vida é que altera isso, né? ao longo da vida, nós adquirimos a respiração torácica e colocamos ela como uma respiração principal da nossa vida e que, na verdade, é uma respiração curta, rápida e superficial. A respiração pela barriga, ela oxigena melhor o cérebro, o sangue, equilibra o batimento cardíaco e pressão arterial de forma mais abrangente no nosso organismo. Então, nós nascemos respirando correto e nós aprendemos errado. Da mesma forma, nós temos o sexo sagrado dentro de nós. Nós temos a luz dentro de nós. O sagrado somos nós. Nós somos imagem de um Criador soberano. E nós fomos feitos com amor sublime e com poder intransponível. Então, é necessário trabalhar esse tipo de resgate dentro de nós. É isso. Então, meus amigos, vamos quebrar tabu, derrubar barreiras, romper com tudo que nos limita, sabe? Mandar as favas, tudo que nos pune indevidamente e vamos buscar ser feliz na sexualidade e em tudo que gira a nossa passagem por aqui, tá ok? E eu vou encerrando por aqui, então, mais essa entrevista com o Rony Chagas, como sempre, fantástica, excelente, e eu fico, assim, super feliz de ser o veículo a transportar
e a transferir esses ensinamentos a vocês. Não importa a sua classe social, não importa a sua idade, não importa os seus bloqueios. A possibilidade é de derrubá-los todos e ser feliz. Agarre a felicidade com as mãos. Tá certo? Combinado? Exatamente. Eu fico, então, por aqui com mais Muito obrigado, Lívia. Obrigada, eu. Super Gratidão valeu. profunda. Eu sou extremamente feliz quando você me chama, porque, assim, você tem uma energia tão maravilhosa que me inspira a falar. Então, assim, para mim, eu sou muito agraciado, honrado e lisonjeado pelo seu convite. Gratidão profunda, Lívia. Agraciada sempre sou eu, pode ter certeza, tá? Você me ajuda as pessoas que nos assistem, e assim nós vamos levando a vida, mas buscando sempre ser inteiros, sermos felizes. É isso que nós precisamos fazer, sem medo de errar, tá bom? Exatamente. Então, o canal é Coluna Leda Pinho, no YouTube. Eu vou dizer a você, mais uma vez, que se inscreva aqui conosco, deixe o seu like e pode mandar sugestões de temas, propostas de programa, a gente aceita com muito prazer, ok? Até a próxima oportunidade, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar lá o seu comentário. Ok? Até a próxima. Obrigadíssimo.